Olá, estudantes do 9º ano, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Farias. E o título da aula aí na tela para vocês, vamos lá. Análise linguística do podcast. Vamos à apresentação da aula, objetivos da aula. Reconhecer o gênero oral podcast como instrumento de aprendizagem da língua portuguesa, realizar análise linguística em texto do gênero oral podcast, identificar aspectos linguísticos e gramaticais no texto do gênero podcast. E aqui ao meu lado está o professor Mauro Farias. Tudo bem, professor? Estou aqui ao seu lado. Tudo bem, professora Silene? Hoje nós estamos na terceira aula, sequência de atividade 4, só para lembrar vocês, então... Primeiro vamos cumprimentar, né? Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, alunos, professores, todos que estão aí ligados com a gente. Obrigado por estarem conosco, né? Sempre Exato, bom. Muito bom. A gente sabe que a aula já retornou presencial, mas aí tem gente que está ligada aí com a gente, acompanhando as aulas, porque as aulas continuam. Olha só, terceira aula da sequência de atividade 4 do volume 3. Então lembrando que a gente já está no 4º bimestre, mas estamos trabalhando a última sequência de atividades do caderno do terceiro bimestre, o volume 3, tá? Então volta lá direitinho, vamos acompanhar. As duas aulas anteriores, professora, eu trouxe aqui convidados, né? Foram muito legais. A primeira aula a gente falou sobre a questão da síndrome de burnout, né? Trouxe uma psicóloga aqui, muito legal. Na sexta-feira a gente trouxe uma criadora de podcast, falou sobre todos os detalhes da questão de como se cria um podcast, desde a escolha do texto, o público, os assuntos, a forma como se desenvolve toda essa gravação, foi super interessante. Hoje a aula vai falar um pouquinho sobre a composição do texto, né? A análise linguística, né? Como que a gente estrutura esse texto, como que a gente trabalha a escolha das palavras, a articulação, porque isso é importante. Lembra que na aula anterior foi falado, né, que é importante selecionar o texto, saber como usar uma linguagem específica para o público. Então, saber como escrever, redigir esse texto é importante, embora o podcast seja um gênero oral, mas ele parte de um projeto, e o projeto é escrito, tá? Então, o conteúdo de hoje está aí na tela. Análise dos elementos linguísticos e gramaticais num fragmento de transcrição de um podcast. Palavrinha nova, é transcrição. Exercício para melhor compreensão. Então vai ter, além da análise dos elementos linguísticos, a gente vai colocar alguns exercícios para melhor compreensão. Como eu falei, está nas páginas 47 e 48 do caderno Aprender Sempre, volume 3, tá? Não é o volume 4, é o volume 3. Essa é a sequência de atividade 4 que termina nessa semana. Muito bem, vamos começar então? Para começar, pergunto para vocês o que é uma transcrição. Manda para mim a definição da palavra transcrição. Eu vou dar um minutinho para vocês e a gente já volta com as respostas. Voltamos, professor Mauro. Olha, muitos professores aqui, né, dando boa tarde, falando boa tarde. A professora Rosiane, né? A professora Maria Aparecida. A professora Maria Aparecida da escola, tem uma que colocou o nome aqui, vamos lá. Mas aí a gente já encontra. Uma resposta aqui da aluna que a professora Marilene trouxe. Transcrição é transcrever ou escrever o que você ouviu. Escrever o que você ouviu? Será? Então. Vamos analisar. A transcrição, essa palavra trans, ela tem essa ideia de transporte, né? Transportar algo de um lugar para o outro. Transcrever, então, se a gente está falando de podcast, né? Podcast é um texto oral, né? Então é um áudio. Sim. Se é um podcast, é um texto oral, é um áudio, então a gente vai precisar passar para uma outra linguagem, né? Que aí pode ser a linguagem escrita,
que a gente está mais acostumado também. Então, transcrição pode ser isso mesmo. Vamos ver, Pro. Se nós temos aí, ó lá, a resposta está na tela, ó. Transcrição, no sentido linguístico, é a representação sistemática da linguagem na forma escrita. Então, a fonte pode ser enunciados, fala ou línguas de sinais. Então, por exemplo, a nossa tradutora de Libras, né? Ela pode ser transcrita, né, para alguém, por exemplo, ela está lá fazendo o seu gestual e alguém que entende, vai lá e começa a escrever e passa para outra pessoa, fala, o que ela está dizendo é isso, uma forma de tradução, né? Então, transcrever. Ou pode ser de uma fala, de uma gravação, o podcast é isso. E o texto pré-existente em outro sistema de escrita. Então, transcrição é aquilo que a professora falou mesmo, é traduzir do oral para a parte escrita. A parte escrita. É. Então, tá, meu sinal em Libras, ó. Professora, aí meu nome é Silene, né? S-I-L-N-E, né? Silene. Uhum. Aí meu sinal é o sorriso. Se tiver alguma coisa errada, ela pode falar assim, não, tá errado. Tá certo, ela faz tudo certinho. Vamos lá. Gente, então como a gente está falando de transcrição, hoje não terá o áudio do podcast, né? Então eu preciso que vocês abram o caderno do volume 3, na página 43, como está aí na tela, ó. Põe na tela para eles, ó. Retome o texto da página 43 do caderno do aluno. O texto Cobrança Excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout, que é o texto que baseou a nossa primeira aula. Então retome esse texto, porque esse texto é uma transcrição de um podcast. Ou seja, alguém pegou o podcast lá, ouviu e passou para a parte escrita. É em cima dele que a gente vai trabalhar. Por que a gente preferiu trabalhar com a transcrição? Porque fica registrado aí na tela, é mais fácil para a gente poder orientá-los a verificar as análises linguísticas que a gente vai fazer, né? Como que as palavras se relacionam, as variações que as palavras têm devido a estar articuladas com outras palavras, etc. Então é melhor a gente ver isso na parte escrita. Por isso que a gente está trabalhando com a transcrição, tá bom? A professora até me cobrou antes da aula e falou assim, nossa, você falou de podcast, mas eu não estou vendo nenhum podcast, né, Pro? Falou, não estou vendo nenhum podcast. Aí eu falei assim, hoje não tem podcast porque hoje a gente vai fazer análise linguística. E na análise linguística a gente tem que trabalhar com o visual aí, porque senão vocês vão ficar só ouvindo e vai ser mais difícil de captar. Muito bem, ó. O enunciado da atividade eu coloquei porque é em cima desse enunciado que a gente vai trabalhar a primeira atividade. Por meio de conhecimentos adquiridos em seu percurso escolar sobre as relações que as palavras estabelecem entre si em o texto, analise o fragmento a seguir extraído do texto. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout. Conforme as indicações, você poderá consultar gramáticas impressas ou online. No caso, aí hoje, se você tiver alguma coisa do lado, beleza. Se não, você vai acompanhar aqui comigo mesmo, eu vou te ajudando. Tá? O trecho do texto é esse aí, ó. Segundo Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que, ao entrar em escolas de esporte, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo. Mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. Esse é o trecho do texto. Vamos então à atividade. Pode pôr na tela para eles. Atividade 1 está dizendo o seguinte: qual é o sentido da palavra segundo utilizada no início do parágrafo? Com que intenção foi utilizada pelo autor? Indique exemplos de outras expressões que poderiam ser utilizadas pelo autor sem alteração de sentido. Então vamos com calma, pode deixar na tela. Primeiro você vai ter que dizer qual é o sentido daquela palavra segundo naquele trecho. Eu posso até voltar o trecho para vocês. Qual é o sentido que ela está introduzindo ali naquele trecho. E depois vai dizer qual foi a intenção do autor, obviamente, de utilizar e qual palavra poderia substituir aquela palavra segundo sem perder o sentido, sem que alterasse o sentido. Vou dar um minutinho e a gente já volta com a resposta de vocês. Eu vou alternar na tela, tá? Um minuto.
E aí, Pro? Amos, olha só, um abraço aqui para os professores e alunos da escola João Amos Comênios, né, estão participando. Os alunos também do professor Ronaldo, da escola Alzira Vale, em Rio Preto, e os alunos da professora Luciana, ou Luciane, acredito que seja Luciane, colocaram assim: de acordo com, tem sentido de introduzir uma citação. Tem sentido de introduzir uma citação. Muito bom, né? Muito bom. Nossa, E ele colocou o exemplo, qual é a palavra ou expressão que poderia substituir a palavra segundo, né? De acordo com, né? Conforme, né? De acordo com, então a gente está citando alguém. Vamos ver a respostinha aqui, ó. A palavra... Tá na tela para vocês, ó. A palavra segundo, no início do texto, tem sentido de conformidade. Então ela tem esse sentido adverbial de conformidade, né? É como se você quisesse mostrar por que aquilo está acontecendo de acordo com o quê, né? Então você usa esse conforme, a conformidade. Ela foi utilizada pelo autor com a finalidade de inserir a voz de uma autoridade. Então a resposta do aluno está perfeita. De modo a fundamentar a ideia apresentada anteriormente. Outras expressões com o mesmo sentido poderia ser de acordo com, conforme, como, em conformidade, com e etc. Né? Então, prestou atenção, né? A ideia de conformidade. O que isso é legal, Pro? É legal porque quando a gente está escrevendo redação, introduzindo parágrafos, a gente tem que perceber o que a gente quer transmitir de mensagem. Eu quero fazer agora uma comparação, então eu vou procurar elementos que tenham sentido de comparativo. Né? Essa conformidade aí é autoridade, né? Conforme essa pessoa falou, essa pessoa tem autoridade naquele assunto, Sim. A pessoa, né, tem relevância para poder citá-la, né? Sim. E falar no contexto ali, muito bom. Sim, e assim, nos textos de divulgação científica que você tem trabalhado no 8º ano, a gente tem falado isso, né? Quer dizer, sempre a gente está introduzindo voz de autoridade, voz de pessoas especialistas, a gente tem que usar esses termos, essas expressões que demonstram conformidade. Então, olha que importância disso. Você está lá começando, eu quero introduzir aqui um exemplo da fala de tal pessoa. Então, eu já vou começar com segundo, de acordo, em conformidade com, como disse tal pessoa. Então, essas palavras, elas têm esse sentido. Já ajuda a iniciar a sua frase. Muito bem. Vamos para a atividade 2. Construa um período em que a palavra segundo tenha sentido diferente do que foi expresso na frase da atividade anterior, que é a letra A, que a gente viu. Indica o sentido dado a ela, agora de acordo com o contexto em que você utilizará. Então agora, eu quero que você pense que a palavra segundo, ela pode ter vários outros sentidos, a não ser esse de conformidade. Qual um outro sentido que a gente pode adotar para a palavra segundo, ou quais outros sentidos? Vou dar mais um minutinho, a gente volta com a participação de vocês. Olha, os alunos da professora Marilene, no caso aqui, Vitória, acho que ele disse que já Vitória, porque depois não dá para saber se é Vitor ou Vitória, mas Vitória, né? Colocou o seguinte: vou dar uma segunda mão de tinta nessa parede. Vou dar uma segunda mão de tinta nessa parede. Não colocou a nomenclatura, gênero, né, é que eu tô falando, não colocou segundo, mas segunda. Mas não... usou uma com o gênero feminino, né? Quer dizer, pegou a palavra segundo e mudou pro gênero feminino e mudou, mas ficou legal. Legal. E aí que é legal, Pro, que eu tava pensando aqui, você me perguntou antes se... Por exemplo, se está definido bem essa questão de período, né? Aí a gente tem que fazer o aluno entender o seguinte, que essa questão de estrutura sintática, ou seja, o que é estrutura sintática? É como você constrói as frases, porque o texto é o quê? O texto é um todo com sentido, óbvio. Mas ele tem partes, né? Então começa com frases, começa com termos, frases, que vão construindo períodos e vão construindo parágrafos, e aí se compõe o texto. Né, Pro? Então, o que é o período? Só para ficar definido aí, o período é esse espaço aí que a gente cria com orações
começa com uma letra maiúscula e vai terminar ali no ponto de finalização. Então, por exemplo, dentro de um parágrafo, nesse exemplo que está na tela, põe na tela para eles, por gentileza. Esse exemplo. Olha só, nesse exemplo da atividade, começou com construa e termina ali na letra A. Tá vendo na segunda linha, ó, construa um período em que a palavra segundo tenha sentido, diferente do que foi expresso na atividade anterior. Letra A, ponto. Esse ponto final aí é um período. Logo abaixo começa um outro período, indique e termina no utilizará. Veja que esses dois períodos constroem um parágrafo. Então, um período não é necessariamente um parágrafo. Pode existir um parágrafo com um período, não é muito comum, mas pode existir. Agora, o período é esse espaço de tempo. Geralmente, dentro do período, a gente faz aborda um assunto mais específico. E esse assunto mais específico se une a outro desdobramento desse assunto que vai formando o parágrafo, que é um assunto total. Tá? Então a gente vamos falar sobre a questão, por exemplo, da fome, digamos, a gente começa falando de todos os problemas. Inicialmente podemos falar sobre a questão da pobreza, e depois podemos falar sobre a questão de escassez de alimento e tal. Então assim, a gente vai construindo períodos que vão trazendo informações para dentro do nosso parágrafo, só para entender o que é período. Tá? Então uma definição mais básica é essa, começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto de finalização, que pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, que aí determina esse limite aí, que é o período, tá? E o período, ele pode conter uma ou várias orações, né? Aí a gente é mais avançado. O 8º ano, eles falam assim, eles mandaram outro dia até essa resposta. Professora, período é toda vez que eu encontro um verbo, aí eu tenho um período? Não necessariamente, né? Porque o verbo, ele está atrelado à oração, né? A oração. É uma aula que a gente vai ter aula sobre isso, tá? No ano. Eu preparei aula para falar sobre isso. Então, o verbo está atrelado à oração. Um período pode ter vários verbos e pode ter várias orações sucessivamente, né? Muito bem. Então, lembrando que é período, a gente já lembrou aqui. E aí, a palavra segundo, o aluno colocou como segunda. E é legal, porque aí ficou como um número ordinal, né? Segundo. Eu cheguei em segunda. Segunda? Voltaram a segunda mão de tinta nessa parede, né? Aí a gente vai colocando demão de tinta, né? Se usa falar demão, né? De tinta. Vou dar uma segunda demão de tinta nessa parede, que aí segunda já trouxe um sentido. Por exemplo, se ela estivesse falando de uma palavra no masculino, seria segundo, né? O atleta chegou em segundo lugar na corrida, por exemplo. O segundo tem esse sentido de ordem, né? De número ordinal, que é diferente do segundo, que era a conjunção de conformidade que a gente usou anteriormente. Vamos ver o que eu trouxe aí como resposta e sugestões para vocês, ó. Eu fiquei em segundo lugar na competição de boliche. Aqui a palavra segundo, ela tem a ideia de ordem, indicando a posição na competição, né? Depois tem, espere um segundo e já irei lhe atender. A ideia do segundo já é de tempo, né? É o momento. Então pede um segundo, que normalmente não é um segundo, né? Na verdade, nunca é um segundo. Nunca é um segundo. Eu falo assim, me espera um segundo, já contou o segundo, acabou. Na verdade, ele está pedindo para esperar um tempo. É uma forma de dizer para você esperar um pouco. Veja que a palavra segunda aí teve 3 significados, 3 sentidos diferentes. E isso é legal para você entender também essa questão dos diversos significados, né? Que a gente chama na língua portuguesa, quando a palavra tem diversas formas de significado. Eu vou lembrar a palavra ainda aqui, tá? Até o final da aula, porque eu tô ruim de memória. Atividade 3. Qual o sentido da oração? Aí, ó, eu coloquei uma oração. Qual o sentido da oração ao entrarem em escolas de esportes nesse trecho? Aí eu falo nesse trecho, é naquele trecho do texto, tá? Ao entrarem em escolas de esportes. Então você tem que acompanhar lá no texto. Quando tem essa oração, ao entrar em escola de esporte, qual é o sentido que ela traz para esse trecho onde ela está inserida? Vou dar mais um minutinho e a gente já volta com as respostas.
De volta. Estamos de volta? Estamos de volta. Estamos sim, professor. Ó, a professora Maria mandou assim, Mauro, polissemia. Polissemia. Eu falei, Mauro, você está tentando buscar polissemia, homônimos, parônimos, o que você quer? Polissemia. E a Maria, que é a nossa produtora, que fala assim, tinha que ser Maria, né? É coisa de Maria. Olha, muito obrigado, professora Maria. Valeu. Que já eles a mandaram Marilene, a Pro Marilene, coloca o seguinte, da ideia de tempo em que a ação acontece. Tempo em que a ação acontece. Então vamos lá, põe na tela de novo para eles, só para a gente ver se é isso mesmo. Ó, quando a gente fala assim, ao entrar em escolas de esportes, quando os pais colocam os filhos, quando os filhos, as crianças, ao entrarem em escolas de esportes, eu estou falando exatamente o momento em que elas entram na escola, né? Esse ao entrarem em dá essa ideia de que eu estou determinando um momento, um tempo. Então por isso a resposta da professora está correta. A resposta aí, a oração indica, nesse caso, o tempo em que a ação acontece. Muito bem, você veja, ó, são expressões, trechos, linguagens que a gente vai usando que determinam o sentido que a gente quer para o texto. Isso é super importante. Vamos para a atividade 4, a gente já está com o tempo um pouco esgotando, então a gente vai fazendo junto aqui, tá? Atividade 4 é assim, por que a forma verbal entrarem está no plural? Essa eu vou dar um tempinho, vou dar um minuto para eles. Por que a forma entrarem está no plural? Vocês vão ter que buscar lá no texto a relação do verbo entrarem com a quem ela se refere para saber por que está no plural. Um minuto, voltamos para o final da aula. Olha, voltamos. Os alunos da professora Marilene mandaram o seguinte, concordam com o substantivo as crianças. Muito bem. E a professora Luciane coloca, porque está concordando com o sujeito crianças, que também, né, está no plural. Perfeito. Então a gente está falando de concordância, tá vendo? Então quando você está lá fazendo a transcrição ou escrevendo o seu texto, você tem que pensar, por exemplo, na construção da frase, quando você vai usar o verbo, com quem ele está concordando para poder fazer a concordância correta, né, a variação correta do verbo. E aí, nesse caso, vamos à resposta, olha só. A forma verbal entrarem, está na tela para vocês, a forma verbal entrarem está no plural para concordar com a expressão as crianças, que uma vez que essa funciona como sujeito da frase. E às vezes o sujeito está bem longe de onde está o verbo, porque tem outras informações no meio, alguns adjuntos e tal. Então você fica meio perdido. Então é sempre importante verificar, sempre perguntar para o verbo, quem é que está entrando, né? Aí você vai conseguir achar a resposta, que é as crianças. Um abraço para a Maria, que eu falei anteriormente. Polissemia, que é só para lembrar o que é polissemia, né? Que é essa ideia de que a palavra pode ter vários sentidos, né? A palavra polissêmica. E obrigado por participar. Ela falou assim, eu nem tenho nono, mas está aí participando. Por isso mesmo, a gente se ajuda aqui. A minha memória costuma falhar na sala de aula. Imagine aqui, a pressão é maior ainda. Então a memória falha. Eu lembrava que era uma palavra com P, mas não lembrava o que era. Vamos então ver agora que a nossa última atividade, está terminando a aula. Ainda no trecho segundo Tourinho, em nossa cultura espera-se que, ao entrar em escolas de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo. Mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva, explica os efeitos de sentido produzidos pelos termos sublinhados. Não vai dar tempo de vocês mandarem, então vai com a resposta na tela, ó. A opção de resposta, né? Ao entrar em escolas de esportes, indica tempo em que a ação aconteceu. A expressão mas tem ideia de oposição, essa é bem comum, é bem fácil, o pessoal já está ligado nisso. De expectativas completa o sentido da palavra excesso de expectativas. E a prática esportiva completa o sentido da palavra aderência, complemento nominal aí da palavra aderência. Muito legal. Lição de casa para vocês, aí na tela. Reescreva esse trecho substituindo os termos destacados por outros que preservem os mesmos sentidos. Então,
todos esses trechos destacados, escreva novamente esse trecho, substituindo essas expressões ou palavras por outras que mantenham o sentido. Pode mostrar para o seu professor ou professora. Mande no meu Instagram, se for da vontade de vocês, @prof.maurofarias. E é isso que vimos hoje, está na tela para vocês. Muito obrigado por participar e até a próxima aula. Obrigado, professora Silene. Por nada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos, gente. Um grande beijo e quinta-feira tem mais.